Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho da minha experiência no estágio de técnico de enfermagem. Eu fiz estágio no setor de clínica médica, emergência, UTI, infectologia e ortopedia. Bom, pessoal, quando a gente chegava no hospital, a primeira coisa que a gente fazia sempre era ler o prontuário do paciente. E isso é algo muito importante quando vocês forem para estágio. Por mais que tenha alguém no seu grupo que não faça isso, no meu não aconteceu isso, todo mundo sempre fazia isso bonitinho, mas você sempre faça isso, sempre leia o prontuário do paciente. Porque é ali que você vai entender o que o seu paciente tem, se ele não tem algum curativo, se tem alguma medicação pendente, se não tem, se ele tem que fazer algum exame, se não tem, se ele deambula, se ele não deambula, se ele contactua, se não. Então é ali que você conhece o caso do seu paciente. Então é muito importante você ler o prontuário antes de ir para o quarto começar o atendimento. A gente tinha 2 pacientes por dupla. Então, era 2 pacientes por dupla, a gente não ficava sozinho com o paciente. Então, eu tinha o meu paciente, a minha dupla só me auxiliava e eu que era responsável por tudo os procedimentos do meu paciente. Depois, invertia. Então, depois eu auxiliava a minha dupla no paciente dela e ela que era responsável por todos os procedimentos. Era assim. No meu primeiro setor, que foi o primeiro setor, foi ortopedia, a gente não medicava ainda, a gente não tinha permissão para medicar. Então, para mim, foi um setor muito tranquilo, porque os pacientes que eu peguei no setor de ortopedia não era banho no leito. Só tinha 2 pacientes ali naquele setor que o banho era no leito. O resto era tudo banho de aspersão mesmo. E eu não peguei nenhum desses 2 pacientes. Então, para mim, foi um setor bem tranquilinho, porque não medicava e eu não peguei banho no leito. Então, foi mais curativo mesmo que eu vi ali. E eu comecei a pegar procedimentos. Mais legal foi um dos setores que eu mais gostei, no setor de clínica médica. Que foi um setor que eu comecei a ver curativos grande, tinha muito curativo grande, tinha muito banho no leito, tinha pacientes que mantinha sonda vesical de demora, mantinha dieta, usava Uripen. Então foi um setor que eu gostei bastante. E eu cheguei a ver paciente ali que usava sonda de colostomia. Então foi um dos setores que eu mais gostei, porque foi um setor muito amplo. E para quem está aprendendo, é um dos melhores setores. É um setor que foi bem legal, eu aprendi bastante coisa. Teve transporte de paciente, eu peguei paciente que o banho era de aspersão, porém o paciente não deambulava. Então eu peguei essa parte também do transporte de paciente. E foi essas coisas que eu vi nesse setor, foi um setor que eu gostei muito. E aí depois tem o setor de emergência. Eu não vou falar de todos os setores, eu só vou falar dos setores que marcou pra mim, que eu gostei mesmo. E que foi então UTI, que foi emergência, clínica médica e infectologia. Esses setores foram os setores que mais marcou pra mim. Ortopedia, como eu falei, eu não vi muita coisa, foi mais curativo mesmo. Aí o setor de emergência, a gente começou a dar medicação. Todos os meus pacientes que eu peguei, a medicação era via GTS. Teve uma paciente só que não foi via GTS, que eu peguei, que a medicação dela era insulina, mas o resto das medicações foi tudo por via GTS. E ali a gente começou, eu peguei muito paciente que usava eletrocardiograma, então também foi um setor que eu gostei muito. E teve um dia que eu pude presenciar uma intubação endotraqueal, que foi o dia que eu mais gostei, né? Tinha uma paciente ali no choque que os médicos eu ia fazer uma intubação nela e a professora deu liberdade para a gente ir acompanhar esse procedimento.
como eu já tinha terminado meu paciente, eu pude acompanhar. Foi um dia muito legal, eu gostei bastante. E teve também um paciente que entrou em óbito, e aí teve umas meninas do meu grupo que teve a oportunidade de preparar o corpo pós-morte. Eu não tive essa oportunidade porque nesse momento eu estava dando banho no meu paciente, então eu não pude acompanhar, mas também aconteceu isso. Foi um setor que eu também gostei muito, foi um dos setores que eu mais gostei, foi clínica médica e emergência. Os 2 setores que eu mais gostei foi esses 2. E no setor de infectologia que eu consegui fazer aspiração de traqueostomia. Foi um dia muito especial, foi um dia que eu gostei muito de verdade. E foi um setor bem legal também, que tinha bastante paciente grave, bastante banho no leito, bastante curativo. Então foi um dos setores também que eu gostei muito. Eu gostei muito da minha experiência no período de estágio. Foi tudo isso que eu vi. E uma das coisas que eu quero falar aqui, que é muito importante, é em relação a curativos grandes, esses procedimentos mais grandes. Tem gente que costuma ficar fazendo caras e bocas no período de estágio. Quando você vai para estágio, às vezes se depara com um curativo grande e ficar fazendo caras e bocas. Isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado quando você for para estágio. Você já tem que ir ciente. Quando você chegar no hospital, você vai se deparar com coisas que você nunca viu na vida, com coisas horríveis, e você tem que encarar tudo isso como algo normal. Você tem que tratar seu paciente e enxergar ele em tudo que você for fazer como algo normal, independente do problema que ele esteja, independente do que aconteça. Você tem que saber encarar tudo como algo normal. Muita falta de ética você ficar fazendo caras e bocas ao ver determinado curativo, ficar fazendo cara de nojo. Então, tome muito cuidado com isso, sabe? Você tem que saber se portar. Se você escolheu essa profissão, então você não pode ter um problema de ver certas coisas, entende? Imagina, você vai parar no hospital por determinado acidente e aí chega a enfermeira lá pra te atender no seu quarto pra te atender, e ela começa a fazer cara de nojo. Como é que você vai se sentir? Você vai se sentir mal com isso. Então, vamos prestar atenção, tomar muito cuidado com essas coisas. E porque a área da saúde não é uma área fácil, né? Então, a gente que escolhe essa área, a gente tem que ser essas pessoas, não pode ser essas pessoas que tem problema com ver sangue, com ver secreção. Então, você tem que ser ciente que você vai chegar no hospital, você vai ver tudo isso, você vai ver coisas que você nunca viu na vida, que você realmente vai se surpreender. Mas você tem que tratar o paciente, enxergar tudo isso como algo super normal. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações e beijo!